Bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa abertura do Turmalina Cast. Esse aqui é um podcast duplo. A nossa apresentação do Turmalina Cast, do grupo Turmalina de Educação e Odontologia, e do Alpha Cast, que é um projeto que eu já venho conduzindo há um certo tempo. Meu nome é Guilherme Andrade e eu vou conduzir junto com meu amigo e parceiro Gustavo Galvão o Turmalina Cast e o nosso Alpha Cast, que a partir de agora serão juntos e misturados, tá certo, gente? Gustavo, seja bem-vindo ao Alpha Cast. Já existe há algum tempo e agora o nosso projeto junto, o Turmalina, saiu do papel e estaremos aqui 2 vezes ao mês, pelo menos, juntos aqui nesse projeto. Seja bem-vindo. Que coisa boa, vamos brindar. Opa, show de bola. Copo Stanley, um café, original. Um copo americano. Que coisa boa. É isso aí, pessoal, estamos num projeto novo, audacioso, mas extremamente motivante, que é esse podcast que vai trazer muitas experiências pra gente, né? Aprendizado, reflexões sobre a odontologia, mas também sobre a vida, né? E a vida não é só odontologia, a vida não é só trabalho, tudo que venha engrandecer nós vamos trazer aqui para o nosso programa. E é isso aí, vamos embora. É isso aí, gente. Olha só, como o Gustavo falou, esse aqui não é um podcast exclusivamente voltado para a odontologia, né? Nós vamos abordar assuntos específicos, né, da nossa área, da nossa filosofia de trabalho, mas também temas relacionados à nossa rotina como pessoa, né? A parte acadêmica vai entrar, mas também a parte relacionada à educação de um modo geral, conhecimentos gerais, vendas, capacitação, parte de educação emocional, que nunca esteve tão forte, né? A educação emocional, hoje em dia, você, quando trata até de vendas, você sabe que a parte de vendas é ciência e sensibilidade. Então, se você não tem uma saúde emocional em dia, a sua vida ela tende a desandar. Então, gente, para a gente startar o nosso tema do podcast, o tema que nós sugerimos para começar, até a apresentação da Turmalina, né? Para quem ainda não conhece, a gente tem um Instagram específico chamado Turmalina Education, Turmalina_Education. Lá onde a gente divulga, é a plataforma que a gente divulga todos os nossos projetos, cursos relacionados à nossa equipe, ao nosso grupo, que eu e o Gustavo, a gente encabeça esse grupo, tá? O Turmalina foi um nome que a gente pensou, né, Gustavo, como uma coisa específica, uma coisa nossa, paraibana, que é raro, que não existe em outro lugar e que tem sua beleza, sua característica pessoal, né? Você não vai encontrar outra Turmalina por aí. Não, isso aí é o diferencial. Inclusive, né, para os esotéricos, para as pessoas que gostam mais da parte mística, a Turmalina nada mais é que uma pedra que arremete à dissipação das energias negativas, né? E é mais ou menos como eu penso a vida, como você pensa, que não só ensinar, mas motivar, de trocar energia, de ajudar, de trazer o nosso aluno, o nosso colega, o nosso paciente, né? Que ele cresça junto, né? Que ele esvazie o seu copo de tudo que é de mitos, de tabus, de energia negativa e que eu possa preencher com coisas boas. Que ele cresça tanto profissionalmente como na vida dele, né? Porque não adianta você só crescer profissional. Você tem que crescer como pessoa, isso é muito importante. Eu escutei uma coisa recentemente que me fez refletir bastante. Quem aqui já viu ou participou de alguma atividade religiosa na qual, por exemplo, você tinha uma vela acesa, a sua vela estava acesa, e outra pessoa vem com a vela apagada e vem e acende a sua vela na sua chama que estava acesa. A sua chama não apagou, pelo fato de você ter acendido a chama da outra pessoa, a vela da outra pessoa que estava apagada. E assim continuou. De repente, todo aquele ambiente consegue ficar iluminado sem ter apagado a chama de ninguém. Isso me chamou muita atenção, porque por muito tempo a gente pensava que o conhecimento adquirido era seu. E se você acendesse a vela de outra pessoa, a sua ia ficar ofuscada. Quando a mesma vela, a mesma chama, a energia que tinha naquela minha vela tem na outra, tem na outra, tem na outra. E assim vai, não precisou apagar a minha. Então, é muito interessante essa filosofia da Turmalina, que é de fazer a turma crescer, né? E a gente tem visto isso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre os cursos, né, como funciona, mas isso que você acabou de falar é uma coisa que eu acho
extraordinária. Conversava essa semana sobre isso, sobre você motivar o outro, compartilhar com o outro e ficar feliz com o crescimento do outro, né? As pessoas que estão ao seu redor, não estou falando só de família, estou falando das pessoas que trabalham com você, de você ver a evolução, que elas cresçam não só materialmente, mas cresçam como pessoa, ver a motivação nos olhos delas. Acho que nos nossos alunos acontece isso. Eu gosto de me sentir assim, de perto de uma pessoa que me inspire, que desperte em mim, né, o meu potencial, que todos nós temos, né? Inclusive, Turmalina a gente pode chamar até que é uma joia rara, né? Então você é uma joia rara, que seja nosso slogan, você é uma joia rara, basta apenas lapidar. Isso que você falou é importante. Conhecimento, hoje ninguém esconde. Ninguém esconde conhecimento. A gente pode até dissipar conhecimentos equivocados, né? E aí temos que filtrar. Mas o conhecimento é feito para ser compartilhado e todo mundo pode buscar e vai crescer junto. Ninguém tem que ter medo de ensinar, de mostrar, de motivar. Ninguém cresce sozinho. Né? Isso aí é uma realidade. Eu costumo dizer que ninguém vai ser feliz numa ilha deserta, por melhor que ela seja. Né? Então, essa acho que o meu propósito, o seu, e de muita gente hoje, né? De vamos crescer junto, vamos poder compartilhar coisas boas juntos. Esse é o nosso objetivo maior. É isso aí, gente. O tema principal desse nosso podcast, ele vai ser bem amplo, né? Mas a gente está atualmente, hoje esse podcast está sendo gravado no dia 7 de julho, e estamos em julho, as faculdades entraram em recesso, férias, né? Quem estava no 10º período colou grau, né? Blocado ou não, o pessoal colou grau recentemente, e uma das dúvidas que ainda continua sendo é sobre a trajetória que esse camarada, que essa nossa amiguinha, tem que seguir a partir do momento em que ela sai das grades, sai dos muros da universidade. Uma das coisas que a gente que está na pós-graduação, hoje o Grupo Turmalina tem cursos de especialização e aperfeiçoamento, né? A especialização em implantodontia, que inclusive está com matrículas abertas para a gente iniciar agora, no mês de agosto, setembro, tá? Em João Pessoa, no COESP. E turma de aperfeiçoamento que está em andamento, aperfeiçoamento Master em Implantodontia e prótese sobre implante, que graças a Deus é um sucesso. A gente está indo no montante, né, na somatória para quinta turma, né? Quinta turma, e graças a Deus a gente vê a evolução do pessoal fazendo casos incríveis, porque a gente, como você falou, a gente não segura o conhecimento. O que a gente sabe, a gente passa adiante. Então, uma das coisas, né, que a gente observa, que o pessoal sai da faculdade, é aquela dúvida, né? Fazer o que dá grana ou fazer o que tem mais afinidade, né? Na época da graduação, cara, como foi que tu pensou? Assim, eu depois eu conto minha história, mas é bizarra, assim, porque um dia desse teve um desafio dos 10 anos, não sei se tu lembra, faz um tempo que teve isso. Há 10 anos atrás, como você se imaginava, estaria hoje, 10 anos depois? O que você acha que deu certo? É uma coisa a se pensar. Imagine você há 10 anos atrás. Daqui a 10 anos eu quero estar assim. E como você está hoje? Será que rolou? O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu esse start? Graduação, para depois você pensar no que aconteceu. Como foi que rolou? Depois eu conto a minha aí, que a gente vai contextualizando. Para maiores de 18 anos, viu? Há 10 anos, vou fazer primeiro que você perguntou. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu conversava até com pacientes sobre isso. A gente conversava assim sobre o ano de 2012. Há 10 anos atrás, 2011, 2012. Eu diria que eu estava totalmente perdido. Eu não me imaginava onde eu estou hoje, há 10 anos atrás. Porém, voltando um pouquinho mais atrás, há 20 anos atrás, eu vou fazer agora, no final do ano, completo 18 anos de formado, né? Então, há 20 anos, porque eu estava estava no meio da graduação. Eu já pensava que eu estaria até bem maior do que eu estou hoje. Caramba, como foi isso? Porque, assim, você perguntou se eu pensei em grana ou se eu pensei em gosto, né? Em aptidão, em habilidades naturais. Quando eu estava no meio da graduação, eu pensava em fazer só cirurgia e eu não
voltando aqui, sou formado em odontologia, né? Estamos falando no podcast de odontologia, sou formado pela Estadual da Paraíba, você também. E eu pensava em fazer cirurgia, pensava em fazer mestrado, pensava em fazer doutorado e ser professor de universidade pública. E trabalhar em hospital. Esse era o meu objetivo. Eu não sabia quanto um professor ganhava, não sabia quanto é que se pagava no hospital e eu não pensava no dinheiro propriamente dito. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas naquela época eu só pensava nisso. E aí na graduação eu fiz muitas coisas que eu assim, costumo dizer que eu acho que é a melhor época. Na verdade, a melhor época é o que você está hoje. Eu não tenho a menor saudade da graduação. Mas assim, zero. Eu tenho saudades porque assim, foi um momento mágico. Eu gostei, curti muito em todos os sentidos, muitos amigos que até hoje estão comigo. Mas assim, vivi muitas coisas e a imaturidade da época, você acabou de dizer, as pessoas estão se formando, né? Então, vamos pensar numa média de idade de 23, 25 anos. Hoje em dia tem pessoas que se formam mais velhas, outros mais jovens. Mais jovens. 25 anos era na nossa época. Hoje a turma entra muito jovem na graduação. Sou com 22 anos. Então, quando eu penso há 20 anos atrás, cara, eu não tinha maturidade para escolher gosto e grana. Eu acho que a maioria das pessoas não tem. Porém, hoje, temos uma ferramenta que nós não tínhamos, que é uma metralhadora de informações, né? Uma jorrada de informações abundantes, né? Em todas as áreas. E se fala muito hoje em enriquecimento material, você vê muito hoje, né? Coisas grandiosas. Você consegue, você é empreendedor, você não trabalha para ninguém. Isso, você vai fazer e acontece. Então, assim, eu acho que isso tem seu lado bom, porque desperta em você uma ambição, e eu acho que a ambição é legal, ganância não, mas ambição sim, mas que naquela época nós não tínhamos. Então hoje você se forma com 22 anos, é importante você saber, caramba, será que essa área vai me dar o retorno que eu quero? Mas será também se eu gosto de fazer isso? Então eu pensava só em gosto. Se for para responder, meu pensamento era gosto. E na minha trajetória, né, vou falar um pouquinho da minha trajetória, costumo dizer que foi um aprendizado extraordinário. Mas eu não estou falando de aprendizado técnico-científico, porque esse foi um pouquinho depois, mas eu diria que um aprendizado de vida. Pela imaturidade, a gente é muitas vezes impulsivo, né? Então eu tomei caminhos, né? Fui fazer pós-graduação, que aí eu me deparei com coisas que não era realmente aquilo que eu imaginava. E aí, eu sou bem sincero e falo isso sem vergonha nenhuma. Quando eu digo há 10 anos atrás, eu viajei, fui morar no sul do país, fazer pós e comecei a trabalhar com implantes, porque sempre eu tinha essa... Voltando aqui, gente, eu sou implantodontista, tenho um mestrado em implantodontia, mas em 2008 eu queria trabalhar com implantes. Eu já estava no estado de São Paulo e estava frustrado com algumas coisas, né, que eu tinha me deparado, e aí eu fui trabalhar com implantes. E eu passei por várias escolas, né, fiz vários cursos e fui pegando um pouquinho dali e sofrendo muito. Sofrendo porque eu não via ninguém assim te ensinando, assim, o caminho é esse. Faz assim por isso. Faz que dá certo. E simplesmente faz. E aí nós nos deparamos, você sai daqui, acha que lá fora é um mundo de rosas, né? Que não é. E aí você jovem, você vai batendo cabeça. E confesso que com o passar do tempo, mais ou menos 2011, 2012, eu praticamente abandonei a odontologia. Quem é do meu ciclo mais próximo sabe disso, mas de 6 a 8 meses que eu passei fora da odontologia, buscando inclusive trabalhar com outras coisas. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e disse, eu vou rasgar meu diploma, não quero mais. Cheguei no meu limite. E quando você está nesse momento de... Você gera uma expectativa, né, e você se depara com coisas que você não esperava, e você começa a culpar. Você culpa todo mundo, menos você. E foi assim que eu fiz. Né? E você se depara com colegas na mesma situação, porque uma coisa, Juliane, que eu aprendi é que o teu estado vibracional, a tua energia vai captar pessoas no mesmo sentido. Então,
eu comecei a estar com pessoas frustradas do mesmo jeito do meu lado. Imagina, 10 frustrados pegando na mão, reclamando. Mas não sai do canto. Não tem... E aí foi o que aconteceu. Então, por isso que eu digo, há 10 anos atrás, você me perguntou o desafio dos 10 anos, há 10 anos eu estava já retornando ao Nordeste. Passei um período em Salvador trabalhando com outras coisas. Eu fui tentar trabalhar, para você ter ideia, eu quase entrei para trabalhar de corretor de imóveis. Trabalhei na parte uma parte de finanças. Enfim, eu passei por alguns problemas que depois eu entendi que foi eu que causei, por escolhas equivocadas. Então, como eu sempre digo, o caminho ele não é fácil, né? Então, mas foi assim que eu fui percorrendo. Então, você pensa hoje, você está à frente de coordenando curso, você tem consultório, tem clínica, né? Eu sempre digo, a pergunta é, o que é que você faz? Não é o que eu faço. É o que eu fiz, né? O que eu passei. Então, esse período, eu posso dizer, né? Que não foi como eu almejei. Pós-graduação na especialidade que eu queria, como eu falei, cirurgia, mestrado, doutorado, e regressei com meus títulos para tentar um concurso e entrar. Não foi nada disso. Por isso que eu volto a dizer, na graduação, eu sim, mirei o teto, mirei o que eu queria, o meu gosto. Durante o percurso, vi que as coisas não saíram como eu planejei. E aí o que é que eu fiz? Comecei a me frustrar, comecei a reclamar e comecei a colocar a culpa em quê? No sistema, na odontologia, nas pessoas que estavam próximas a mim. E eu falo isso porque muitas pessoas passam por isso. E eu falo hoje sem vergonha nenhuma. Há 10 anos atrás, meu diploma estava bem longe de mim. Eu praticamente tinha deixado de ser dentista. E aí retornei à profissão em 2012. Mas o que foi que deu esse start para voltar? Porque assim, se largou... Eu larguei, parei, não tinha... Mas tem que ter um start, tem que ter um start para dizer assim, agora vou ter que voltar e a coisa vai ter que funcionar. Porque assim, é como você disse, a sua mentalidade muda ao passo que você muda. Você muda. E que você reconhece que você tomou atitudes e escolhas erradas, caminhos errados e precisa recomeçar. Cara, não é fácil. O cara pensa assim, fez terapia? Acho que eu devo ter feito, acho que eu fiz sim. E sugiro que todo mundo faça. Faz parte, mas não foi só isso. Foi a questão de que a dor ela vai chegando, ela vai aumentando. E você reclama, e você bota culpa no governo. É culpa do sistema, é culpa do governador, é culpa do presidente, é culpa do conselho, é porque é muitas faculdades. Avalie em 2005. O estado da Paraíba tinha 2 faculdades. Era federal. Os dentistas já reclamavam que tinha muitos dentistas no estado. Hoje eu acho que estamos com 18 faculdades. Eu acho que hoje começamos a pensar em ter motivos, mas não devemos reclamar que tem muitos, que tem área para todo mundo. Mas voltando à sua pergunta, eu estava desempregado, sem trabalhar, e aí tentei outras coisas, não deu certo. Estava numa fase bem, que eu posso dizer, difícil, né? Porque você já, na época, já tinha família e tudo mais, e você sabe que aí o financeiro, e você começa a deixar aquela escolha do seu gosto, você nem pensa mais nele, né? Você pensa na necessidade, e aí eu comecei a entender por que eu estou passando por isso. Eu comigo mesmo, né? Eu comecei a me perdoar, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu lembro que mais ou menos março de 2012, eu consegui me perdoar pelas escolhas equivocadas que eu tinha cometido. Eu acho que esse aí foi o start. Quando eu comecei a me perdoar, eu lembro que na época era Facebook, né? Não tinha Instagram, o Facebook estava surgindo e tudo mais, né? Tinha do Orkut, e teve uma postagem de determinada pessoa, e um colega de jornada comigo em São Paulo, que também, como eu te falei, né? Que passou por uns perrengues, que reclamava muito, me mandou uma mensagem, tá vendo isso aí? Ok, e aí com aquela revolta, aquela raiva, e aí eu olhei para ele, olhei para aquela mensagem e respondi: rapaz, tudo passa. Se perdoe, perdoe, porque a culpa não é de ninguém.
Na verdade, não existe culpados, existem equívocos em momento, pela sua maturidade. E eu falei isso para ele e confesso a você, no mês seguinte eu estava voltando a trabalhar com odontologia. E eu posso dizer, com uma motivação gigantesca. E eu não voltei para trabalhar com implantes. Eu não voltei para ser professor. Eu não voltei para ser dono de clínica. Eu voltei para trabalhar como todo mundo começa. Serviço público ou trabalhando em consultórios de colegas. E aí foi meu recomeço, né, em 2012. Depois de 7 anos de formado. Sem títulos ainda. Né, e eu recomecei minha vida a partir do momento que eu entendi que foi minhas escolhas que me levaram àquele resultado. E de lá para cá, eu tive que trabalhar com outros 2 fatores, né, que a gente encontra muito. O primeiro é aquele otimista lá da graduação da Universidade Estadual da Paraíba, de 2003, 2004. Foi ele que me salvou. Por isso que eu, assim, se eu quiser dar um recado a qualquer pessoa, eu digo, nunca perca o otimismo. E eu lembro que eu estava passando por umas dificuldades e tinha um grande amigo meu, Tiago, lá de Minas Gerais, de Uberaba. Ele dizia, Paraíba, tu é otimista demais. E eu passando pelos perrengues, né? Eles, rapaz, tem condição não. O cara chega com uma caixa de estrumo, de cocô para te dar, tu pergunta, cadê o cavalo? Vai chegar a que horas? Né? E aí, esse otimista que eu era na universidade, não deixou que eu jogasse a toalha, mesmo chegando perto. Mas esses problemas todos que eu passei, eu começava a ver as pessoas e visualizar, né, as pessoas que estavam, aí a gente começa já a entrar nas redes sociais, 2013, 2014, começa a ter mais uma dissipação, e isso tem um lado muito ruim, quando você está embaixo e você vê as pessoas crescendo e tudo mais, você começa a se frustrar ainda mais. Só que eu já estava no processo de entender que eu também podia. Só que ao mesmo tempo, aquelas escolhas erradas me deixaram um pouquinho temeroso. Porque você sai do otimista, e isso te deixa forte para segurar as pancadas, mas chega um momento que você começa a não acreditar também no seu potencial. E isso é muito ruim, quando a gente não acredita na gente mesmo. E eu comecei a trabalhar na odontologia, mas eu não queria aparecer. Eu já não tinha um certo receio de querer algo mais. Eu ficava por ali, mesmo que o subconsciente dissesse, você pode. E aí de 2012 para cá, na minha trajetória, eu comecei a voltar a estudar, né? E aí é uma dica que eu digo, nunca pare de estudar, porque eu tinha parado. Voltei a estudar, voltei a fazer cursos. E aquilo que eu falei no início, sobre quando você muda sua mentalidade, quando você muda sua vibração, as pessoas ao seu redor, elas também começam a mudar. As pessoas que você convive. E eu estava para fazer outro curso e um amigo meu de faculdade, do nada, mandou mensagem. Rapaz, tu conhece a instituição tal, no caso, era a Faculdade de Lapel, que depois eu fui fazer mestrado lá. É um amigo meu que faz curso lá. E eu vou até falar, o nome dele foi Rodrigo, né? Grande protesista daqui, Rodrigo, daqui de Campina Grande. Ele disse, tem um amigo meu que está fazendo mestrado lá, é bom. Isso foi no final de 2012, começo de 2013. E aí eu disse, é mesmo, eu nem tinha escutado falar. E essa mensagem de Rodrigo Alves. Né? Um grande abraço, gente boa demais. Quando ele disse assim, tem um curso tal, me tirou de um local que eu ia, que não era tão bom, e me colocou, eu digo que me colocou de volta à pista. Eu digo que eu não corro 100 metros, eu corro uma maratona. Eu aconselho todo mundo a correr uma maratona, porque os 100 metros é muito curto, não dá tempo de você vivenciar a corrida. Né? E aí ele me voltou de volta ao circuito, e eu, do nada, fui fazer um curso lá e comecei minha jornada na implantodontia, voltando, né? E fiz vários cursos, vários não, uns 3 cursos, 4, até entrar no mestrado. Que as pessoas falam, devo fazer mestrado? Eu digo, você quer? Eu acho que o mestrado, ele é essencial a pessoa pensar, porque assim,
Eu dei aula em graduação 5 anos. Foi de 14 a 19, na mesma universidade que a gente estudou. E, na época, a universidade estava iniciando o projeto de pós-graduação dela. O que é que eu via? O aluno ele se formava com 0 perfil para a sala de aula. 0. O professor conhece o aluno. Esse rapaz, esse camarada aí não tem perfil não. Mas ele tinha medo do mercado. Aí ele tinha uma desculpa para a família, que é, não estou trabalhando porque eu estou estudando. E ganhando uma bolsa de R$ 1.200, que eu lhe pergunto, o que R$ 1.200 hoje paga? Se você mora na sua casa, papai e mamãe pagam aluguel, cartãozinho de crédito, cara, esses R$ 1.200 é seu, livre, querendo ou não, você não tinha nada ontem. Hoje você tem R$ 1.200 livre, não paga nada, nem a gasolina do carro. E continua estudando. E continua estudante. Estudando, sem problema nenhum. Termina o mestrado e faz o quê? Emenda no doutorado. Continuei estudando. Sendo que nós tivemos, né, um mês atrás, mais ou menos, a palestra do Caio Carneiro, né? Foi. Aqui em Campina Grande. E ele deu o microfone para alguém que tivesse um projeto de vida para os próximos 10 anos. Disse alguém, quem tiver, está aqui o microfone, pode ir lá. Quantos levantaram? Nenhum. Porque ninguém tinha um projeto, um plano. Vivendo um dia após o outro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Terminei o mestrado, o doutorado, aí depois está trabalhando no PSF. Você fez o que com sua vida? Nada, meu amigo. Você jogou a sua vida no lixo. O tempo é uma coisa que não volta, não tem. Você tem um negócio precioso na vida, chama-se tempo. Quando você fica 2 horas no trânsito porque está chovendo aqui e você não conseguiu chegar, cara, essas 2 horas é preciosa, pô. Você passa 2 horas no trânsito, fazendo o quê? Nada. Você poderia ter ido na academia, ter convivido com a família, lido um livro, assistido um futebol, sei lá, o que você quiser, né? Então, o que eu observo quando alguém fala assim, mestrado, doutorado, depende do que você quer. Você quer sala de aula? Pô, faz o mestrado. Hoje o título não é muito... Cara, se você quiser, por exemplo, você sabe muito bem disso, a gente, para cadastrar uma especialização no MEC, tem que ter o título. Tem coisa que não tem como fugir. Não tem como fugir. Tem que ter o papel. A diferença do profissional policheiro é que um guarda papel e o outro joga fora. A gente guarda papel. Infelizmente, mas tem papel que ele qualifica e tem papel que não faz diferença. Mas assim, querendo ou não, o que eu observava era isso. Às vezes o pessoal tinha medo de sair, né? Ele queria o quê? Assim como você, depois eu vou falar um pouquinho meu brevemente, mas estabilidade. Por que você queria ser professor da faculdade? Estabilidade, pai. Você queria no dia 5 cair R$8.000, R$10.000, 20, 2, 5, sei lá. Você queria ter, vou viver tranquilo, eu sei quanto eu vou ganhar. A gente que é profissional liberal e autônomo, né, que são coisas diferentes, você não sabe quanto vai ganhar um mês que vem. Você sabe? Eu não sei. Se não vier nenhum paciente aqui na clínica, eu não sei. Se os alunos não pagarem as mensalidades, eu não vou saber. Mas a sua despesa você sabe. Então, se você não ganhar aquele mínimo, você está ferrado. Então, eu observava isso, né? E não observo mais tanto porque eu saí da graduação. Mas é uma coisa que a gente vê com clareza. O medo de cair para a rua, né? Isso aí eu observo. E aí você falou nessa questão, né? Quando eu estava no mestrado, eu tinha ainda no começo do mestrado ainda aquele pensamento lá da graduação de ser professor de faculdade pública. Que isso acabou quando eu saí do mestrado. Eu ainda vivi um pouquinho mais essa ilusão. E aí o mestrado foi assim, um divisor de águas na minha vida, né? Que me ensinou muito, né? Também a parte de vida, de o que fazer, o que não fazer. O aprendizado na minha área, eu escolhi fazer mestrado em implantes, em implantodontia. E lá na Faculdade do Lapéu, porque na minha concepção, ali estava o que eu precisava. E aí, voltando lá atrás daquela pergunta que você fez, eu quis aliar o gosto. Eu não quis fazer só por fazer. Eu voltei e eu disse assim, eu quero o gosto. E mais uma vez, quando eu escolhi pelo gosto,
a grana fez falta. Mas geralmente é assim. Mas aí eu entendi que era um processo. É a lei da semeadura, né? E aí eu entendi tudo aquilo que eu tinha passado antes me fez suportar, mesmo sendo extremamente difícil, né? E quem passou por pós-graduação, pelo menos é que eu passei, porque a parte financeira pesou demais, tá longe viajando, aí eu já estava, né, já tinha 2 filhos, me deslocar todo mês, passar o que a gente passa, né? A gente que mora aqui no Nordeste, infelizmente, ainda tem alguns olhares diferentes, né? Mas está mudando. Está mudando porque, graças a Deus, a população está evoluindo e está vendo que não importa de onde você vem, não importa a sua condição financeira, importa o que você sabe fazer, o que importa é que você agrega na vida das pessoas e no seu ambiente. Para mim, isso é o que é mais importante. Mas aí a gente passa por essas turbulências e quando eu voltei para o mercado, eu olhava assim, pensando em trabalhar já na área acadêmica. Eu estava ainda trabalhando em serviço público, né, para me manter e tudo mais. E eu lembro que eu pedi até para dar aula de graça, né? Eu pedi para dar aula de graça e me foi negado. Porque eu queria testar. Eu estava no mestrado, eu estava naquela ânsia de dar aula para saber se realmente como eu me saía e tudo mais. E eu liguei para um colega e disse: rapaz, está com um curso aí, deixa eu dar aula de graça. E eu não tive um não, mas eu tive uma não resposta, né? Tomo calado como resposta, como diz o ditado. Caramba, né? Deu calado como resposta. Eu vejo muito isso hoje, sabe, Guilherme? Com os mais jovens, apesar que eu sei muito jovem, graças a Deus, pelo menos aparentemente, né? Mas assim, eu vejo que assim, às vezes eu vejo o jovem, o cara vai e o cara já quer saber quanto quer ganhar. O cara já pergunta do dinheiro. O cara chama para um projeto e o cara já dá o preço. E aí eu vejo que a grana, ela começa a tomar o lugar do gosto, mas ela começa a tomar o lugar, ela começa a expulsar. E o cara não vislumbra o projeto, não vislumbra um crescimento. O cara às vezes não tem experiência nenhuma, mas ele já coloca a grana na frente. E eu tenho isso comigo, sabe? Acho que dinheiro é super importante. Super importante. A gente vive aqui e precisa das coisas. Ponto. Cada vez mais que você vai constituindo família, vai adquirindo algum status social, você precisa se manter. Ponto. Ótimo. Todo mundo merece ganhar e merece ganhar bem pelo que faz. E quem se esforça mais tem que ganhar melhor ainda. Esse é meu ponto de vista. Mas aí você não pode colocar o dinheiro no meio. O dinheiro é consequência. Produza. Faça. Dê o gás. Faça as coisas acontecer e aí você cobre. E aí, se você achar que não é valorizado, você procura outra coisa. Eu penso assim até hoje, entendeu? Então, eu pedi para dar aula de graça no mestrado, não fui aceito. E aí, depois começou a trajetória, depois do mestrado, a gente, né, eu e Julierme nos conhecemos numa instituição aqui de Campina Grande, que eu agradeço demais a oportunidade que me foi dada, né? Você já estava lá. E eu fui lá como professor, né, do quadro, do curso de especialização de implante. E ali eu me encontrei. Ali eu me encontrei que era aquilo ali que eu gostava de fazer. Ali eu entendi que, cara, ali eu consigo fazer as coisas acontecerem. Ali dá para performar. Ali dá para performar, cara. Ali dá para, cara, impactar, sabe? Não impactar porque eu sou o melhor, porque eu dou a melhor aula, tô longe disso. Tô aprendendo muito ainda. Mas, cara, de ver o resultado do que você está fazendo, sabe? Na prática. Isso é uma mensagem de um aluno, um resultado que o aluno está obtendo no seu consultório. E ali eu vi. De 20 anos atrás eu consegui unir. Olha só, gente. 18 anos depois, não são 2, não são 8. 18 anos. De uma estrada, eu consegui aliar o gosto e, consequentemente, ser remunerado por isso, né? Que ainda... e parou por aí? Não parei, mas eu comecei a aliar, porque quando eu vou para dar aula nos nossos cursos, quando eu vou fazer uma imersão, eu vou com um prazer maior do mundo, eu vou com uma gana de fazer.
E hoje eu posso dizer para vocês que no meu consultório, hoje eu tenho uma clínica em Campina Grande, tenho uma clínica também em Guarabira e atendo em consultórios de colegas ainda, tenho parceiros. Eu só faço implante. Eu só trabalho com o que eu ensino. E eu consegui, a duras penas, para responder sua pergunta e a gente fechar isso aqui depois de 18 anos, aliás, sim, gosto e grana. Hoje eu posso dizer para você que eu sou um cara realizado por só fazer, na minha área de odontologia, o que eu gosto. Show de bola, bicho. E outra, assim, é algo que, como você falou, são 18 anos, né? São 18 anos. A minha trajetória, ela tem suas convergências com a sua, porque quando a gente está na universidade, né, a gente estudou na mesma universidade, Universidade Estadual da Paraíba, eu me formei em 2009, quando a gente se forma, é tudo muito orgânico. Você realmente deixa acontecer. Como quase todo mundo, você começa trabalhando no serviço público. Hoje, não sei como tá, mas PSF era tipo assim, um estágio essencial para a tua carreira. Você tinha que passar por um PSF. E, na verdade, o que eu percebi foi o seguinte, que as coisas aconteceram de uma forma tão orgânica que nem o sofrimento era percebido. Sofrimento que eu digo o seguinte, é você acordar de madruga, pegar 2 ônibus, tal, ser assaltado ali no final do ponto da Avenida Canal e tipo assim, você nem percebe que a vida tá uma droga, entendeu? Porque é a que tem. Você nunca provou nada melhor. Como é que tu sabe que o prato tá ruim? O gosto de um prato tá ruim se tu nunca provou aquele prato excelente? Você não sabe. Você não tem como saber. Você só vai notar depois. Puxa, que droga, viu? Hoje sim, hoje eu posso sair, pedir um prato, tomar um vinho e tal, ir para casa sem contar as moedas. Então, assim, a gente só sabe que está sofrendo quando você prova da felicidade. Então, quando a gente termina uma graduação, você quer independência. Ponto. Era o meu pensamento. Na graduação, nunca fui um aluno exemplar, de notas espetaculares, até porque os colegas que tinham notas espetaculares hoje trabalham até para a gente. Porque a mentalidade das pessoas assim, de graduação, é aquela mentalidade que você falou, eu vou passar num concurso de prefeitura e fico ali, ganho minha graninha, tudo certo, normal. 80% da população mundial nasceu para trabalhar assim, para outras pessoas e viver com essa renda e está tudo certo, não tem nada errado. 15% tem uma mente, uma visão empreendedora e 5% são aqueles caras alucinados que ganham milhões. Então, assim, nem todo mundo é Flávio Augusto, nem todo mundo é Gustavo Julierme, nem todo mundo é o servidor público acomodado e feliz com o seu salário. E a gente está tudo bem e o mundo continua igual e nada, não tem problema, não tem nada errado com isso, né? Então eu saí da minha graduação, fui trabalhar em saúde pública, mas na época as especialidades, olha só como mudou de 2009 para cá. As especializações na Paraíba eram das mesmas pessoas que davam aulas na faculdade. Então você saía da graduação para ser aluno de pós do mesmo professor que te dava aula na graduação e que você não tinha às vezes afinidade pelo modo de pensar da pessoa, né, do modo de trabalho e aquela coisa toda. Então, eu acabei indo buscar, na época, quem me orientou a respeito disso foi um professor que tinha, na época, na universidade, chamado Ricardo Beltrão. Inclusive, até hoje a gente tem um contato muito legal. E ele disse, olha, se você quiser sair dessa linha ordinária daqui, ordinária no sentido de ordem, né, todo mundo seguindo aquela marchinha, eu sugiro você ir para a USP de Bauru, que lá você vai ter uma mentalidade diferente. Eu fui, né? Trabalhava, antigamente eu conseguia fazer isso, né? Trabalhava 3 semanas e passava 1 semana na SP de prótese dentária, que era a minha vontade de fazer. Eu estava sempre pério-prótese, 2 coisas que eu gosto bastante. E comecei a especialização, tendo contato com professores que antes eu só lia em livro. E, tipo assim, eu fui extremamente cru, verde, sem nada. O professor pediu uma vez para eu pegar uma silicone de condensação, chamou pela marca, Oran Wash, da Zermatt. E eu fiquei perdido, sem saber o que era a Oran Wash. Eu não sabia o que era. Foi aí que um amigo, o Emílio, lá do Paraguai, que
tava com a gente lá, né, na especialização, disse, olha, aquele amarelo. E me salvou. Eu esqueci de levar o catalisador, eu levei uma porrada. Cadê o catalisador? Ou seja, a gente saía verde, cru ao extremo. Fiz minha SP lá e durante a especialização abriu a seleção de mestrado. Minha mãe era professora na época da UFCG, antiga UFPB Campus 5, lá de Cajazeiras, e acabei que, vou tentar. Eu sempre gostei de apresentação e tal, não sei o quê, mas eu não sabia se eu tinha habilidade natural para isso. Até porque é uma coisa, dom é um negócio muito forte. Eu acho que a gente nasce com habilidade natural, uns mais desenvolvidos, outros menos. E entrei no mestrado para trabalhar com reabilitação em pacientes com obesidade mórbida e fiz o mestrado, fiz o doutorado, mas aí é como eu te falo, eu não sabia o que eu queria. Eu fui fazendo, as oportunidades foram aparecendo, eu fui pegando. Sabe assim, como quando você vai acumulando tudo assim num baú, para depois você abrir o baú e dizer, deixa eu ver o que vai me servir. Porque meu pai disse, pode estudar. E tipo assim, eu fui agraciado com bolsa, eu peguei uma época boa, né? Eu fui agraciado com bolsa no mestrado, ganhei bolsa de doutorado, até que eu voltei no concurso para professor temporário, que a gente chama aqui, professor substituto da UEPB. E passei de 2014 a 2019. E quando eu larguei a UEPB, eu já dava aula em pós, né? Agradecer mais uma vez. A pessoa que me abriu as portas foi o Rafael Grempel. Ele me deu a primeira oportunidade para dar aula. Que quando você volta, você sabe a dificuldade que é. Você bate as portas, o pessoal fica meio sem saber. Então, até então, eu só tinha acumulado coisa, mas eu não sabia como usar, né? E aí que eu comecei a dar uma aula aqui, outra ali, uma aula aqui, outra ali, até que me deu a oportunidade de dar aula na mesma especialização que a gente se conheceu. Então eu fiquei graduação e especialização e os cursos rodando fora já e até que o dia que a gente até conversa antes, bicho, eu vou largar. Porque não dava mais para só ser o professor convidado recebendo a hora aula, né? Eu queria algo mais, eu queria fazer diferente, eu queria dar minha cara, eu queria mudar o estilo. E aí a gente não tinha essa abertura porque, lógico, a gente era professor convidado e não tinha como eu falar diretamente, mudar o jeito. Não tinha como a gente focar em outras coisas, o nosso modo. Foi aí que a gente teve esse insight do aperfeiçoamento em implantodontia, que tudo começou com aperfeiçoamento em implantodontia. E a gente montou essa grade e tal, vamos lançar e tudo mais, e um freio. Mas aí, como mais uma vez, é a lei da semeadura, pai. É a lei da semeadura, ela não falha. Você plantou, você vai colher. Plantou, vai colher. Não tem como ser diferente. É impossível. Até hoje eu nunca vi ser diferente. Se você plantou maçã, você colhe maçã. Se você plantou banana, é banana. Não tem como plantar macaxeira e colher abacaxi. Não dá. É impossível. Então, quando você fala gosto ou grana, eu nem pensava nem em gosto nem em grana. Acredita? Eu pensava em oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade. Toda vez que eu entrava na porta da USP, eu disse, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu olhava assim, só o departamento de prótese, por exemplo, ou o departamento de saúde coletiva, era do tamanho do departamento da odontologia daqui toda. Eu disse, cara, que negócio sensacional, dinheiro público, cara, todo o material que você pensar, de excelente qualidade tinha. As especializações com implantes lá, Strauma, que na época, Strauma era um negócio, né, fora de acesso, era um negócio para rico, né? E eu não pensava na questão de grana ou gosto, eu pensava em oportunidade. Cara, me der, eu estou pegando. Eu disse, eu tenho aqui um trabalho de não sei o que, manda. E, às vezes, vinha as metas. Você tem que fazer um trabalho disso e disse, você sabe fazer? Eu disse, sei. Não sabia porra nenhuma, não sabia nada. Eu ia aprender de noite, virava a noite, aprendendo lá como era no outro dia. Tá aqui. Foram quase 7 anos de USP, comendo no bandejão a R$1,90, que inclusive a comida era boa, mas por 7 anos é pesado. Todo dia o mesmo arroz, o mesmo feijão, a mesma verdura, o vinagrete, que é totalmente diferente do nosso. E, cara, não tinha como reclamar. Sabe por quê? Porque eu não provei ainda do que era bom. Eu só tinha aquilo para provar, cara.
Era aquilo ali que eu tinha, não tinha como achar ruim. Né? Pensar em desistir, pô, pensa. Né? Mas aí onde está? As pessoas que estão perto de você, se desistir, ferrou. Vai fazer o quê? Vai voltar para o serviço público? Aí quando você volta para uma universidade, você sabe, você é professor efetivo, vou ganhar uma grana e tal. Ilusão. Engana-se quem acha que concurso público de universidade vai te dar alguma coisa. Só se você for aqueles 80% que vou ficar feliz naquela minha produçãozinha, vou me aposentar e tal. Né? Mas se você quiser realmente ter liberdade, né? Não é a Revolução Francesa não, mas a liberdade, igualdade, e você pensar fora da linha ordinária, que foi aquela mesma linha que eu vi desde que eu me formei, aquele mesmo pessoal e tal, você morre dentro de uma instituição. Por mais bem intencionado que você seja, você vai morrendo aos poucos, um dia a cada dia. Um dia após o outro, você vai morrendo, você vai tendo uma ideia, alguém lhe poda. Não inventa. Vá, pum, 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 acabou. Você não pode sair para se capacitar, porque é ponto, alguém tem que dar aula. Cara, você se acaba. Então, quando foi em 2019, eu ainda tinha contrato pela frente, eu fui lá e pedi exoneração. Eu não vou mais continuar. Meu pai vai largar, eu vou largar. E não tinha nada certo. A gente tinha um planejamento, uma ideia de que ia rodar o nosso aperfeiçoamento, mas assim, era um embrião. Estava assim ainda cultivando e não rolou de cara. A gente sabe disso, a gente não fez acontecer. Mas aí desistiu não, entendeu? E hoje se desistisse, a gente não estava aqui. E hoje está aí. 5 turmas, uma especialização com 14 alunos, sucesso, algumas imersões. Parcerias altamente rentáveis, né, como a MIS, hoje, nosso parceiro da especialização, uma empresa que tem um lastro pesado, né, que vem junto com a Dentsply, então com o sistema do a Cirona. Então, são uma trajetória que eu digo assim, eu não fiquei me abatendo pelo que passou e abri a mente pelo que vem. É a velha história do retrovisor e do para-brisa. Por isso que o retrovisor é pequeno, para você olhar para trás e só ver o que passou, mas o para-brisa é gigante, para você focar no que vem. E eu acho que é por aí. Quem termina a graduação, o que eu vejo hoje é que a turma quer se ver independente. Eu quero ficar independente do meu pai, da minha mãe, daquela situação que eu me vejo, de questão financeira. A cobrança antigamente que tinha, ou estuda ou o quê? Antigamente. Ou trabalha. Como se fosse uma coisa altamente danosa que faz mal trabalhar. Senão você vai trabalhar. Nossa, meu amigo, pega ali uma vara, um tronco e um chibata. Vai trabalhar. Cara, não existe coisa melhor do que trabalhar. Não existe coisa. Quando a história é assim, quem ama o que trabalha, né, não trabalha nem um dia. Peraí, tem dia que você vai meio que na marra, meu amigo, porque você tem que fazer. É aquela coisa, tem dia que você faz o que quer e muitos dias você faz o que tem que fazer. Esse é o lance. Então, o aluno de graduação, na minha opinião, se eu me formasse hoje, lógico, a imaturidade da gente na época, se eu pudesse ter aproveitado melhor, se não enche prato de ninguém. Você tem que focar naquilo que vai te dar uma situação melhor para tu correr atrás do que tu realmente quer. Então, por exemplo, como é que eu me dedico a uma especialização de implantes se eu não tenho R$1? Você tem que ter o mínimo para poder te proporcionar condições. Você ter uma grana para comprar um instrumental legal, né? É como o Marcel diz, quem não tem foguete não vai à lua, né? Se você não tem instrumental, você não faz. Você não tem como trabalhar. Então, cursos rápidos, eu acho que é muito bom. Cursos rápidos. Por exemplo, um curso de aperfeiçoamento, 10 meses, 12 meses. Você te dá uma bagagem, você entra depois. Eu acho que isso ajuda muito. E a nossa filosofia da Turmalina, ela é bem por isso, né? A gente vê a turma, a gente tem uma turma bem heterogênea, né?
A gente tem recém-formados até pessoas com 30 anos de estrada, né? Então, e eles conseguem nivelar, né? Você vê que eles não têm dificuldade de comunicação entre eles, porque a gente trabalha o contexto, trabalha tudo. E a gente está em tudo, cara. A gente está agora em podcast, em YouTube, nos grupos de WhatsApp, em reuniões fechadas no Zoom, né? Em canal de Telegram, tudo. Então é isso, gente. Tema bem pegado, né? Esse primeiro, né? A gente está fechando esse nosso primeiro podcast do Turmalina, e junto com o AlphaCast, que já é um projeto que eu conduzo há um tempo, e esse vai especialmente para o YouTube. Então, queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui ao final, né? A minha mensagem final, eu vou passar a palavra para o Gustavo deixar a mensagem final para vocês e se despedir, que a minha mensagem é mais para quem está guinando a carreira, né? Ou você está saindo do trabalho de alguém ou montando o seu. Acho que o primeiro passo é humildade. Você tem que... Não é porque humildade não é você estar farrapento com os pés descalços, não. É você estar ciente de que você não sabe tudo. Não sabe tudo. Você tem que estar aberto, mesmo que você não concorde com o que a pessoa fale. Mas para você poder discutir, você tem que escutar os argumentos das outras pessoas. Você ter humildade e você trabalhar duro, sem reclamar. Sem reclamar. É muita reclamaçãozinha. Acaba com isso. E foca no que você quer. Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Exatamente. Acho que a minha sugestão para as pessoas que estão iniciando agora no mercado de trabalho, primeira coisa, não reclama, gente. Eu reclamei muito e só te atrasa. Não reclama de jeito nenhum. Não reclamar, isso não significa você se acomodar. Tá? Busca, não seja ganancioso, seja ambicioso. E outra coisa, aproveita cada oportunidade. Se você vai trabalhar na clínica de alguém, cara, faz teu melhor. Ah, mas fulano me explora. Será? Está te dando uma oportunidade. Faz teu melhor e busca algo melhor para você. Mas não reclama. Não reclama se não tem estrutura, não reclama se tu está recebendo pouco, se tu merece ganhar mais ou não. Se tu vai para o serviço público, beleza. Agora faz teu melhor também. Faz o que tu tem de melhor. Inclusive, voltando aqui um pouquinho, eu voltei para o serviço público depois de 7 anos. E eu sempre dizia assim, você falou que quando pensava em voltar para o serviço público, né, se segurava. E eu dizia que nunca eu ia voltar para o serviço público, para trabalhar como clínico geral numa prefeitura, num estado. E eu voltei. Eu voltei para fazer bem feito. E assim, e aí eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, mas quando eu voltei, eu dei o meu melhor, que era lotado o posto. Era lotado o centro de especialidade que eu trabalhava e eu me divertia. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer meu melhor. E eu não vi o contra-cheque. Que para mim não importava. É uma oportunidade que eu estava tendo de recomeçar depois que eu decidi fazer o meu melhor e o que eu fosse fazer. Ponto. Então quem está começando hoje, vai para um PSF, vai para um centro de especialidade, vai para um centro de saúde, vai para uma clínica popular, vai para o consultório de alguém, dá o teu melhor. Estuda. Escolhe o que tu quer fazer, a tua especialidade. Se não tem condições de fazer uma especialização, busca um curso de aperfeiçoamento para sentir se você gosta daquilo, para estudar aquilo. Aqueles cursos rápidos que te vai dar um retorno também mais rápido. Não é um retorno grande, mas é um retorno que para aquele momento às vezes é necessário. E aí você começa a criar casco, né? A criar corpo. E aí você entra na especialização. Ah, eu quero ser o cara daquela especialidade. Então, estuda. Faz uma especialização de qualidade. Cobra dos seus professores. Agora, para tu cobrar, precisa estudar. Para não estar seguindo qualquer coisa que posta no Instagram e achar que é verdade. Inclusive é um tema que a gente vai abordar mais na frente, que é essa questão da publicidade aí. Depois nós vamos conversar. Mas é isso, gente. Foi massa assim, trocar essa ideia, falar um pouquinho do passado, não com saudosismo, mas com aquela...
Rapaz, com aquela reflexão que foi necessário pelas escolhas feitas, mas que lapidou o caminho. E que você pode conseguir com 5 anos, com 3 anos, com 2 anos. O teu resultado depende de você. Mas corra atrás e não desista. É isso aí. Vamos para o próximo episódio e que agradeço a todos que ficaram até aqui nos escutando, né? Dizem que gostam de escutar da vida dos outros. Essa é a oportunidade. Pronto, oportunidade, é verdade. A fofoca correu solto. Falamos 5% só. É isso aí. Embora, vamos para a próxima. Beleza, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.